Ana, eu queria agradecer pela sua presença, por ter aceito o convite que eu fiz. E você pode começar, acho que se apresentando, né, contando um pouquinho de você e se organizar da maneira que você preferir. A gente vai deixar só a sua câmera para ficar melhor na gravação. Depois, quando abrir para perguntas, aí os alunos podem abrir a câmera também. Tá bom. Até que horas que a gente vai? Até às 10h30. Mas se você precisar sair antes também, não tem problema nenhum. É só para a gente se organizar, mas tudo bem. Eu que agradeço a professora Patrícia pelo convite. É sempre bom falar de plantão, que é um tema que me interessa muito, me agrada, né? Vou contar minha experiência para vocês. Então, é um prazer estar aqui com todos vocês e eu que agradeço, Patrícia, pelo convite. Imagina. Então, eu vou contar um pouquinho da minha experiência e falar um pouquinho de plantão, mas eu espero que a gente abra para perguntas, né, para que vocês possam... Vocês já estão atuando, né, professora Patrícia? Só me conta isso. A turma já atende mesmo? É só teórico? Na verdade, era o primeiro semestre que eles teriam a prática no início do ano, mas aí alguns fizeram 2 ou 3 atendimentos, mas aí a gente teve que interromper por conta da pandemia. Agora a gente está retornando de forma virtual. Então, eles tiveram estágios básicos, mas o estágio mesmo na clínica, eles têm ainda pouca vivência. Tá. E agora vocês conseguiram já implantar online há tempos, então? Logo no começo? Não, na verdade a gente começou esse semestre. Então, depois, né, das recomendações do CFP, aí a gente se organizou. Então, agora que a gente está iniciando essas práticas remotas. Então, na verdade, eles ainda não começaram. A gente vai divulgar, né, o serviço e aí a gente vai começar a marcar os atendimentos. Eu estou perguntando porque a gente também, lá na faculdade onde eu trabalho, diante dessa parada, né, da pandemia, a gente começou a implantação do serviço online e a divulgação começou hoje. A gente conseguiu fechar o formato porque precisa de tecnologia, precisa de várias ferramentas, né, online. É uma coisa que a gente pode falar, que eu achei que o plantão tomou mais uma força no sentido desse momento, né? Porque o plantão já era bom nas situações de emergência e agora o plantão online. Então, Sim. lá na nossa faculdade também vai começar segunda-feira, por conta de toda essa organização. O físico, né, tem uma ordem e o online também tem uma outra demanda de organização, né? Sim, e que a gente precisou também pensar de uma forma muito rápida, né? Algo que a gente não tinha ideia de como fazer. Então, isso realmente demanda tempo. Yeah. Então, tá bom. Então, vocês me perguntem depois o que acharem que vai ser importante para vocês. A minha trajetória profissional, me formei na PUC, Campinas, em 2003, e logo na sequência eu fiz o meu mestrado e o meu doutorado com a Vera Cury, que também foi a orientadora da professora Patrícia, e foi em plantão. Eu implantei um serviço de plantão psicológico no Hospital Geral, lá em Atibaia, para os funcionários. Então, quando a gente implanta um serviço, né, a gente pensa o lugar que a gente vai levar esse serviço, esse atendimento. Esse lugar autoriza, né, e ele oferece o espaço físico. No caso, era o espaço físico.
E hoje em dia está ficando mais o espaço online, né? Tem sido muito interessante essa modalidade do online que está crescendo agora. Depois, aí o que aconteceu? Então, eu fiquei 5 anos nesse hospital, atendendo em plantão, e quando o plantão não dava conta, acho que essa é uma coisa importante de se conversar, a diferença entre plantão e a psicoterapia, a gente fazia um encaminhamento para a psicoterapia, que no caso era eu mesma ou a minha colega, né? Só tínhamos nós duas lá nesse serviço. A gente implantou, eu e uma colega, a Tatiana Gomes, e começamos. Por um tempo, as pessoas não iam no plantão. Isso é uma coisa importante, às vezes, da gente compreender. Por que as pessoas não procuram, se em geral tem demanda? Em todo ambiente que a gente for, eu até coloquei na minha tese que tem a Organização Mundial de Saúde, ela aponta que mais ou menos 10% da população precisa claramente de atendimento. Na verdade, todo mundo é beneficiado de um atendimento psicológico. Para todos é bem-vindo um plantão, uma psicoterapia. Mas 10% é necessário para não desenvolver prejuízos na vida, né? Então, em todo ambiente que a gente for, vai ser bem-vindo e uma parte daquela população é necessária, né? Só que a gente estava dentro de um ambiente hospitalar e que eu atendia os funcionários e eles tinham, depois a gente foi percebendo, como eu fiquei muitos anos lá e a minha pesquisa acolheu, né, perguntou sobre isso, e eles disseram que eles tinham medo de que a gente fosse contar para o RH ou para os diretores as problemáticas emocionais ou as dificuldades que eles tinham até com o próprio trabalho, porque muitas das demandas da nossa vida, né, é do ambiente de trabalho. Então, quando eles foram confiando que a gente que é um ambiente sigiloso, que a gente não fazia parte do RH, que o relatório que a gente entregava para o hospital era estatístico, só de quantas pessoas de cada setor foram, sem nomes, e quantos e quais as demandas, né? Quer dizer, a gente explicou, a gente começou a divulgar e explicar depois de um tempo, quando eles não estavam procurando, a explicar como que a gente mantinha o sigilo, como eles podiam confiar naquele espaço. Então, uma das coisas que eu levei para minha vida profissional é a importância do sigilo, de nós psicólogos e de qualquer campo, mas eu creio que principalmente o clínico, que seja muito discreto, muito sigiloso, não que não possa ser extrovertido, né? Isso não tem a ver com traço de personalidade, pode ser muito extrovertido, muito engraçado, mas que as pessoas confiem e que você tenha a discrição e o respeito com toda a demanda psicológica que alguém te conta, né? Mesmo fora de um setting. Acho que isso é respeito ao cuidado, né? Então, a gente já sabe disso, mas eu acho importante reforçar, porque não, né, quer dizer, é confirmado numa pesquisa que um plantão deu certo ou não deu certo a partir do momento que eles confiavam na descrição, né? Confiavam que aquele ambiente terapêutico de fato, que há um compromisso, um respeito com o sigilo deles, né? Então, o plantão, né, eu entendo que ele tem 3 passos, mas, né, em geral, que é o acolhimento. Então, o plantão é uma modalidade de atendimento em que a pessoa procura... Ele é uma modalidade do tipo emergencial, né? Eu até coloquei uma descrição que eu coloco, que é um plantão, é uma atenção psicológica de tipo emergencial, compreendido como um atendimento-serviço que privilegia a demanda emocional imediata do cliente e que funciona sem necessidade de agendamento, destinado à pessoa que a ele recorre espontaneamente em busca de ajuda para problemas de natureza emocional. Então, ele tem algumas características que é a pessoa poder procurar um serviço na hora ou perto
de quando ela sofre angústia. Quer dizer, essa é uma diferença com a psicoterapia, porque na psicoterapia você vai ligar, vai agendar um dia. Se é no serviço público ou dependendo do serviço, você vai demorar para ser atendido, ou seja, às vezes você já não está mais angustiado com aquilo, né? Então, inúmeros exemplos eu posso dar, mas, por exemplo, uma mulher que descobre que está grávida e não era o que ela esperava. Quer dizer, ela tá naquele choque, naquela descoberta dessa maternidade naquela hora. Ela tem que ser atendida naquela semana, 2 semanas, né? Depois do tempo, ela já vai ter elaborado isso. Então, uma mãe que descobre que um filho está usando drogas, quer dizer, ela tem que conversar imediatamente sobre aquilo. Ela tem que conversar naqueles dias, em 1 semana, em 2, né? De preferência imediatamente, né? Um outro resultado de pesquisa da minha pesquisa, nesse caso do doutorado, que era o processo de mudança psicológica no plantão, é de que a pessoa saber que ela vai ser, ela chegar em angústia, ela tem muito mais capacidade de desenvolver um processo psicológico, né? Ou seja, ela entrar de um jeito, ela entrar com uma questão, por exemplo, meu filho um exemplo que eu tive é uma mulher que ela falou, eu quero mandar os meus filhos para uma cidade que é onde está minha mãe, né? Eu quero mandar meus filhos para ficar perto da avó, e eu vim aqui para saber se eles vão ter um trauma. Eles vêm às vezes com uma pergunta e que você, se for inexperiente, vai ficar tentando responder aquela pergunta. E isso é uma coisa super importante, né? Estou vendo a professora Patrícia concordar. Quer dizer, você não responde a pergunta imediata dele. É aquilo que ela acredita que é a dúvida dela, né? Que é o questionamento existencial daquele momento. Quer dizer, meu filho vai ter trauma ou não? E processo psicológico num plantão, que já é confirmado em várias pesquisas, o meu doutorado confirmou também que há uma mudança psicológica, é ela sair, não com uma resposta, mas ela sair com uma outra pergunta, mas uma outra pergunta mais próxima da vivência dela, da experiência dela. Neste caso, ela, conforme foi conversando, na verdade, já estava decidido que ela ia mandar os filhos para perto da avó. Ela tinha medo que os filhos esquecessem dela, né? Era difícil ela lidar com a ausência dos filhos, com a culpa sobre isso, por não ter dado conta de cuidar deles, porque ela estava trabalhando, estudando. Quer dizer, ela estava falando dela e não dos filhos, né? Então, um plantão bem sucedido, nesse caso, ela chegou com uma questão sobre o filho e sai com uma questão sobre ela. E ainda assim, não é obrigatório responder essa questão, né? É obrigatório, né, eu ampliar a consciência dela. Isso que um plantão ou qualquer sessão de psicoterapia pode fazer pela pessoa, é ampliar a consciência dela sobre aquele assunto, sobre aquela situação. No plantão vai ser sempre sobre uma situação, porque ele é pontual. Então, uma outra diferença é essa. No plantão ele é pontual, a pessoa vai lá e te faz uma pergunta, e no processo de psicoterapia, você vai aprofundando várias áreas da vida da pessoa, né? Ele é um processo mais longo e às vezes ele é compreendido como mais profundo. Eu não gosto, eu acho que isso há de se pensar se ele é mais profundo ou não. Ele é mais profundo no sentido de que ele leva mais tempo, uma psicoterapia, então, claro que você vai aprofundar mais coisas. Mas não significa que um plantão seja superficial. Um plantão pode também ter uma capacidade de ser profundo naquele ponto, né? Naquele questionamento. Por isso que a gente diz que o plantão ele é pontual, né? E a psicoterapia ela é processual. Né? Então, eu falei que tinha 3 momentos no plantão. Então, o primeiro é o de acolhimento. A pessoa vem e você acolhe a questão dela. Então, um outro exemplo que eu vivi, uma mulher chega e ela conta que ela está separada do marido porque ele a traiu. Quer dizer, eu acolho isso, né? Como é que você se sente em relação a isso? Você quer me contar como foi esse processo de separação, por motivo? O que é que você,
né? O que é que você quer dividir comigo para eu te ajudar a pensar, né? Para eu te ajudar a lidar com esse sofrimento, né? Ela conta chorando. E aí ela conta a história e ao fim do plantão, a questão é, ela quer ficar, ela queria perdoar o marido. Ela queria ficar com ele. E eu lembro que esse plantão, eu achei que eu nem tinha ido muito bem no plantão. Eu falei, nossa, eu não ajudei nada essa mulher, porque eu tinha falado umas 3 frases. Ela contou, ela chorou, ela chorou, ela chorou. E eu, ao final, lembro que eu falei, tá difícil, você já decidiu que, baseado no seu sentimento, você perdoaria ele. Mas é difícil enfrentar a exigência social que você sente, de que não deve perdoar. É isso que você está me contando? Ela chora e fala isso. Aí acabou o plantão e eu fiquei arrasada, porque eu não ajudei nada. Falei 3 frases, assim, 1 hora. Só que aí, nessa pesquisa, eu lembro que foi do mestrado, eu tinha que escolher 6 participantes, que era uma pesquisa fenomenológica, então podia ser, quer dizer, o método era um que era de saturação, e acabaram sendo 6. E eu escolhi pessoas que eu achei que o plantão tinha sido bom, e escolhi pessoas que eu achei que o plantão não tinha sido bom, para perguntar o que ele achava do plantão naquele hospital. E aí eu chamei essa mulher, achando que não foi muito interessante. E aí ela disse, eu falei, como foi a sua experiência no plantão? Aí ela disse, foi como se eu um pintinho saindo da casca de ovo. Eu fiquei até emocionada, eu falei, é mesmo? Te fez bem, então? Ela falou, nossa, eu depois de lá, eu voltei com meu marido, estamos felizes, vamos participar da festa junina, que era um mês de festa junina, você vai conhecê-lo. Quer dizer, aquele plantão realmente pôde dar confiança para a experiência dela, né? O plantão, ele oferece o plantão e a psicoterapia, né? Ele oferece que a gente entre em contato com a nossa experiência, né? A ideia é que se alcance, dentro da teoria rogeriana, vocês me contam se não é só aqui não é da CP também, Patrícia? Essa disciplina é especificamente da abordagem centrada na pessoa. Da abordagem. Então fica tranquilo, que eles já têm o conhecimento. Pode falar dentro da CP, né? Sim. É porque o plantão, ele nasceu em 69 na USP, dentro da abordagem centrada, só que hoje ele expandiu para qualquer abordagem, né? Imagina, não sei se todas, mas eu vejo junguiana, comportamental, psicanálise, quer dizer, todas as abordagens se adequando a esse atendimento emergencial e único ou de poucos retornos, né? Mas eu que atendo na CP, eu penso que às vezes o meu cuidado ali terapêutico é ajudar a pessoa a entrar em contato com essa experiência real, que a gente chama do self real dela, e sair dessa ideia do self ideal que ela tem de si, né? Então, ela tinha uma ideia ideal de que uma mulher não pode perdoar o marido, de que isso é ser forte, de que isso é ser... Né, e de que perdoar seria humilhação, quer dizer, isso era uma ideia que ela tinha. A experiência dela dizia que ela queria confiar nele, que ele tinha se arrependido, que ele tinha chorado, quer dizer, a experiência real dizia outra coisa. Né? Isso é muito terapêutico da gente ser escutado nessa experiência verdadeira, e não às vezes, nesse conceito que a gente tem, né, sobre a situação, que é distorcido por introjeções, né? Então, eu acolho no plantão a pessoa, então acolho essa demanda, eu compreendo mais a fundo qual é o questionamento, qual é o sofrimento, né? O que ela está me contando de sofrimento, né? Essa mulher está me contando que ela sente algo e ela está me contando de uma contradição, né? Ela está contando de uma contradição, que ela sente algo e tem conflito com isso, né? E depois eu finalizo ou encaminho. Então, o plantão psicológico, ele também precisa, obrigatoriamente, de ter uma rede de apoio, né? Uma rede de encaminhamento. Desde adicção,
de saúde pública, de psicoterapia, né, de UBS, quer dizer, no final eu tenho que ser capaz de ter avaliado se eu posso encerrar e só dizer, bom, estamos encerrando nosso plantão, podemos encerrar por aqui, e se você quiser, toda semana, você pode voltar semana que vem, né, e contar o horário, né, então toda semana, por exemplo, no meu caso dizia, eu toda semana estou aqui de quinta e sexta, se você precisar, pode voltar, né, me procure espontaneamente, sem agendamento, naquele caso podia ser assim. E ela não voltou, mas ela era uma situação que podia dizer, bom, a gente vai encerrar, se você quiser, você me procura aqui em qualquer dia que você, qualquer semana que você quiser nesses dias, né? E havia situações em que eu precisava fazer um encaminhamento e havia situações, e essa cliente, né, ela não voltou. Por isso que eu ainda fiquei ingenuamente preocupada, porque depois com a experiência fui descobrindo que era o suficiente. A gente tem uma ideia, né, de que uma conversa não é suficiente, que ele tem que voltar e que ela tem que me contar o que aconteceu. Só que eu fiquei, o que eu fui aprender, né, que eu fiquei naquele atendimento, que ela me contou aquilo, com aquela angústia, com aquele sofrimento, e ela desdobrou esse atendimento dentro dela, né? Ela desdobrou, tanto que ela perdoou o marido, ela segue em frente, e eu não acompanho isso. Eu fiquei naquele, é igual quando um filho, alguém, um amigo, alguém chora, você acha que a pessoa está super mal, só que depois que ela conversou com você ou com alguém, ela mudou. E você está com aquela impressão de sofrimento, né? Então, eu fui aprendendo a confiar no plantão. A confiar, a dizer, se você precisar, você volta, e só por não precisar se encaminhar. E acontecia também, às vezes, o inverso. Que a pessoa ia uma semana, aí lá ia outra, aí a outra. Aí você fala, bom, neste caso, o plantão não está suficiente. Só que cada serviço precisa fazer um combinado com aquela instituição, né? Olha, você tem um atendimento e 2 retornos, 3 retornos. Como é que é aí na instituição, Patrícia? Vocês têm retornos, né? Sim, mas, Tatiana, não sei se você entendeu, mas eles ainda não fazem plantão. Eles não, Eles não fizeram. ainda não têm essa experiência. A gente ainda não tem o plantão na nossa instituição, Não entendeu? tem na A instituição. Eu gente pensei que eles não quer. tinham começado por causa da pandemia. Não, eu estava falando dos atendimentos clínicos mesmo. A gente tem essa ideia de implantar, porque na verdade esse é o primeiro semestre dessa disciplina. Então, aí, a partir disso, a gente tem a ideia de implantar o serviço. Nossa, vocês estão participando de um momento histórico da instituição, né? Da Sim, implantação. Porque a implantação é um momento tão. Eu, por exemplo, estou participando da implantação, participando assim como os outros supervisores, os coordenadores da instituição. Eu fico feliz, quer dizer, é um momento que você. Eu acho tão importante, né? importante, né? Tão importante. Exatamente. Então, vocês vão ter que pensar, né, com a instituição, se vai ter um retorno, um atendimento e quantos retornos vai poder? 2, 3, né? Eu já vi até 5. É que muitos, aí é de cada instituição, é que muitos é quase uma psicoterapia breve, né? Sim. Aí você fica no limite, 6, 8 atendimentos. 8, claro, com psicoterapia breve, Bastante. né? 8 eu nunca vi, mas 6 eu vi, eu acho muito, eu acho que já está no processo. 6 atendimentos, você tem muita mudança mesmo. 6 bons atendimentos é um processo, né? Sim. Lá era 1 e mais 2 ou 3, não lembro. Mas foi de 2004 até 2004 a 2009, né? Faz 10 anos, eu não lembro. Eram 2 ou 3. Mas aí a pessoa voltava e eu aí dizia, olha, acho que está insuficiente, então seria
talvez você esteja se beneficie de um processo. Vamos marcar um horário para você? E aí você vem toda semana nesse horário. Então, algumas situações acontecia assim. E aí se configurava, né, essa psicoterapia que tem esse modelo em que ela tem um horário marcado, ela não, e ela vai vir a terapia sem angústia ou não. Quem faz terapia é isso. Você pode estar angustiado na segunda, sua sessão é sexta, você já não vive a mesma coisa da segunda-feira, né? Num plantão, espera-se, porque às vezes você também não tem um plantão naquele dia, espera-se que você esteja com a vivência mais fresca, né? Que mais posso contar, né? Da minha experiência. Aí depois que eu saí, daí eu fiquei esses 5 anos, encerrei essas pesquisas, aí eu fui dar aula, dei aula já em três instituições, e nessas 3 eu trabalhei em plantões, né? Eu também dei disciplina de plantão psicológico, o serviço de plantão, e dei na Unip de São Paulo, Jundiaí, na Anhanguera de Campinas, e agora está sendo implantado na Padre Anchieta de Jundiaí, que está sendo online. Vai retomar o presencial agora, daqui a pouco parece que vai ser autorizado o presencial. E aí a gente vai ver se vai ficar online também ou presencial, a gente vai ter uma reunião para conversar. Por isso que é muito legal quando se implanta, né? É um momento super bacana. Acho que você vai estudando como é que vai ficar mais adequado para a comunidade, né? Como é que a gente pode servi-los e também vocês também se organizarem nisso, né? Então, acabei participando todos esses anos, no fim, eu acabei atuando como professora e supervisora de plantão. O plantão também dá para fazer em clínica, tá? O plantão, na verdade, ele vai para qualquer instituição, né? Pode ser em escola, na Fundação Casa, na antiga FEBEM já teve, quer dizer, inúmeras instituições, dá para você organizar, porque o setting, né, o espaço físico, ele é muito flexível. E na clínica também, tá? Quem na clínica particular quer oferecer o plantão, né? Você dispõe, por exemplo, de quarta-feira, eu tô fazendo isso na clínica. Divulguei que eu vou fazer o plantão. Nessa pandemia, eu pensei nisso. Se não, fazer só psicoterapia. E daí comecei com a psicoterapia online, que eu fazia presencial. Funcionou muito bem. E pensei, também vou expandir para o plantão. E aí eu coloco um dia, né? Fico à disposição aquele dia, para quem quiser procurar. É o seu horário, o seu honorário, né? Você avisa qual o valor seu. Isso também é muito pessoal, o valor. Ou tem muitos serviços também agora na pandemia que foram voluntários. Acho que teve muito cuidado psicológico voluntário, foi muito legal. O online, né? Psico online foi muito forte, com muita ajuda. E o que acontece na prática, isso é que às vezes, o problema às vezes está sobrando horário, mas às vezes vem várias pessoas naquele horário. E aí o dilema é se agenda ou não. Esse eu acho que é sempre o dilema da instituição. E agora? Não é para agendar no sentido conceitual. Se pegar o modo purista, então, né, em geral, a gente fala, olha, hoje está lotado, volta semana que vem. Esse é o purista, né? A Patrícia pode depois comentar o que ela acha. Mas no sentido purista, olha, só acontecia lá no meu. Eu falei, olha, hoje essa porta estava fechada lá no hospital, ela sabia que estava sendo ocupada, a gente colocava em atendimento e ela voltava outro dia. Mas aqui no Chieta, que a gente está implantando, a gente está pensando se a pessoa que entrou no online naquele horário, não tem nenhum horário, se a secretária não diz. Quer que eu reserve? Né? A gente está pensando se vai fazer. Você quer que reserve tal horário? E aí, não é que aquele horário é dessa pessoa. Estão pensando em fazer um combinado. Ó. É como se eu avisasse. Tem o próximo plantão, ou tal dia, tem.
o aluno está meio avisado, mas se ela não chega, sei lá, em 10 minutos, talvez esteja liberado de novo. Mas isso é uma polêmica do plantão, porque na prática, às vezes parece que eles se sentem mais cuidados sendo agendados. Na prática, a gente notou isso. Não é o esperado, é para a pessoa chegar e ser atendida. Tem esses horários, como um plantão médico, só que na prática, muitos estão dizendo que, no fim, a gente nota na prática, as pessoas se sentem mais confiantes de dizer, então, vem em qual horário? Bom, vem nesse. E o estagiário, né, o profissional, estando preparado, fala, bom, já tem um atendimento agora. E ela não vindo, libera-se, né? E acho que facilita a organização também, né, Tatiana, querendo ou não. Então, aí se chegar 2 pessoas no mesmo horário, como que a gente vai fazer, né? Se só tem um psicoterapeuta que está disponível. Então, acho que são coisas realmente que precisa ir pensando para não ter essa rigidez, né? Porque o conceito mesmo, igual você falou, o tradicional é não ter agendamento, né? Estar lá disponível e ver qual é a demanda que surge, mas isso pode ter alguns desencontros. Vocês estão me ouvindo, gente? A minha internet acho que falhou um pouquinho. Deu para ouvir o que eu falei? Eu cortou um pouquinho, mas deu para ouvir. Eu ouvi tudo. Eu penso isso também. Eu acho que na prática, se não a comunidade pode não sentir confiança, porque vai um dia, tá, não tinha, vai outro dia, não tinha. Mas se não, vai, não tinha, e já avisa, mas amanhã tá hora. Vamos agendar. Vamos agendar, né? Quer dizer, ela vai sentindo, porque a divulgação é um dos elementos muito importantes, ela vai sentindo que lá é de confiança. Olha, não tinha tal horário, mas ela já me reservou. Então, na prática, a gente está notando que esse agendamento, ele às vezes tem certa flexibilidade. A ideia é que ela chegue por conta própria, acho que a maior, uma emergência para ela. Essa emergência não precisa ser algo grave, entendido socialmente como uma ligação suicida. Pode ser um sofrimento subjetivo, o término de um namoro, qualquer sofrimento é válido de ser tratado e cuidado num plantão, né, num atendimento, né, psicológico. É que o plantão, ele vai cuidar, ele é bem essa característica do emergencial, quer dizer, hoje eu estou angustiado. E teve uma pesquisa, achei muito bacana, que ela mostrou que em situações de emergência, foi com muitas pessoas, a pesquisa foi, que os atendimentos de configuração como plantão foram mais benéficos do que um atendimento processual. Que a pessoa, ela sabia que eram poucos, ela usava bem esses poucos atendimentos, usava com toda a sua angústia. Angústia é muito bom para processo terapêutico. Quanto mais angústia a pessoa tem, mais o processo pode ser profundo, porque ela está lá em contato com a experiência dela e se a gente conseguir nomear, né, o mais importante é a gente nomear esse sofrimento, ela pode desenvolver, pode desdobrar e ressignificar, né? Mas pode falar. Não, eu estava pensando que até um único encontro, né, Tatiana, ele pode ter acho que a questão está na potencialidade, a potência que esse encontro vai ter, né, o quanto de presença o terapeuta consegue oferecer ali para que isso seja significativo, né? Então, como você falou, pode ser que a pessoa esteja num processo psicoterapêutico muito longo e que não tenha um momento que seja tão significativo quanto o plantão. Primeiro por essa angústia, né, pelo processo até em que ela chega lá incongruente, né? E depois por esse encontro que se torna significativo. Perfeito, isso mesmo, né? Eu acho que a característica do plantonista, né, quando ele está no plantão, ele vai lidando com a ansiedade, porque na psicoterapia você já conhece seu cliente. Isso dá uma segurança, uma né? segurança. Eu sei quem eu vou ver,
Eu sei qual é a questão geral, né? Você no plantão sofre uma ansiedade maior, que você pensa, não sei se virar. Você pode ficar lá 2 horas, 3 horas, 1 hora. Então, leve sempre material para estudar, né? Acho que a dica que a gente dá, leva uma coisa, você pode ficar 1 hora parado lá, né? Você não sabe se alguém virá. Se vier, você não sabe se vai dar conta. Você fala, será que eu vou poder ajudar essa pessoa? E se ela chegar autorizada? E se ela falar da demanda que eu às vezes a gente tem umas questões, a gente fala, não quero atender isso. E se vier? Você vai falar o quê? Não, eu não vou atender. Quer dizer, o plantão, você está ali, deve-se estar preparado, né? Pode falar, Sabrina. Acho que é essa questão da disponibilidade, né? E foi até uma pergunta que eles me fizeram na última aula. Ai, Paty, mas e se aparecer uma questão que eu não sei lidar, que eu fico muito angustiado? Aí eu falei, gente, vocês precisam lidar com isso e atender, porque não tem como você falar para a pessoa, né? Não, eu não vou te atender. E ela te procurou, ela está em maior sofrimento do que você. Então você tem que estar minimamente organizado, né, para atender essa demanda. Então, acho que é a questão do que é inesperado, né? Você não sabe quem é essa pessoa e você não sabe o que ela vai trazer para você. É. A Henriette Morato, ela dizia que a gente não prepara uma sessão, a gente se prepara para a sessão, né? A gente se prepara para o plantão, mas mesmo se fosse uma sessão de alguém, seu cliente processual, ela fala, a gente não prepara a sessão, a gente se prepara, a gente tem essa disponibilidade, né? A gente é uma companhia existencial, a gente oferece companhia, no sentido existencial, de ser aquele que escuta, que acolhe, que nomeia, né? Se a gente puder nomear, as 3 atitudes do Rogers é muito, muito bem-vinda. Né? Quer dizer, eu aceito, então a pessoa faz a questão que for, ela diz, eu acho que né, ela se separa, vamos supor que né, se separa, não vou encontrar mais ninguém. Eu não vou dizer não, eu só pensa isso porque é agora. Eu vou dizer, você sente que agora você não vai estar mais aberto a encontrar uma pessoa. Você aceita o sentimento que ela disse, né? Então, é a aceitação, né, positiva e incondicional, a empatia, eu começo a nomear, eu entro naquele mundo dela, eu saio do meu e vou entender como ela vive. Então, se eu tenho a mesma vivência da pessoa, vamos supor que o terapeuta, o estagiário também está se separando e a cliente conta isso. Bom, a minha experiência é diferente. Deixa eu ter empatia de entrar no mundo dela, né? E depois a autenticidade, que é tudo isso que ela me trouxe, como que em mim fica? O que em mim se organiza e que eu posso devolver terapeuticamente para ela, né? Que possa ajudá-la terapeuticamente. A intervenção é essa, né? Essa autenticidade, no caso do plantão, da terapia, é uma intervenção terapêutica, né? Sim. Tatiana, eu não sei se você quer abrir para perguntas, o que você tinha pensado. Eu quero só falar, só para fechar, que a habilidade do terapeuta, do estagiário, do plantonista, é esse conviver, até escrever aqui, esse conviver com não planejado, né? Que é esse, você se dispõe, né? Convive com não planejado, não tem intenção de trazer soluções, né? Já ir com isso, eu não tenho que resolver esse problema, é um mantra mesmo, não tem que resolver isso, a gente começa, senão a gente se perdeu na empatia, quer dizer, ela está em desespero, aí eu me perdi. Quer dizer, empatia é um lugar que eu entro e depois eu saio e digo, não, eu confio nela, confio na capacidade, na tendência atualizante, né? Eu tenho que trazer uma visão mais clara, né? Eu tenho que trazer um novo para ela, né? Uma consciência nova sobre aquilo, né? E ter a capacidade de encaminhamento. Eu acho que isso são as competências, né, do plantonista. E não confundir com triagem. Tá? Triagem não é um acolhimento terapêutico. A triagem é uma
uma ficha objetiva que você tem, que é necessária também, ela também é necessária, mas ela não é o plantão, né? Ela tem outra configuração também, né? É a triagem, o plantão, é a psicoterapia, em grupo, quer dizer, são modalidades diferentes, né? Mas eu abriria para pergunta, sim, acho que valeria, Patrícia. Tá bom. Eu acho importante isso que você colocou, Tatiana, que a gente até trabalhei com eles um artigo sobre as diferenças entre o plantão e entre a triagem, porque como lá na nossa instituição eles estão mais acostumados a fazer o processo terapêutico, e aí tem esse processo de triagem, que é algo mais da clínica escola mesmo. Então, acho que é super importante eles entenderem, né, quais são as diferenças, é isso que você falou, é algo mais mecânico, que tem um objetivo, que tem um propósito, né, de verificar qual é aquela demanda, se ela deve ser atendida ali na clínica ou não. E uma outra coisa que você comentou também, dessa questão de não querer resolver o problema, né? E a gente também discutiu bastante sobre isso, de que às vezes os alunos, inicialmente, ficam prestando muito atenção no que o cliente está falando e pensando, mas como que eu vou resolver esse problema dele, né? E acabam, nesse caminho, se afastando muito da experiência que o cliente está vivendo, que ele está te contando. E aí teve até um texto que a gente trabalhou de um livro da Márcia Tassinari, do plantão psicológico na abordagem centrada na pessoa, que aí eles falam sobre o fluxo da experiência dos plantonistas, e exatamente nesse início eles se sentem muito ansiosos, muito angustiados por conta disso, de querer dar uma solução, e às vezes eles acabam caindo nessa armadilha, né, que você falou, de responder, de dar uma resposta para aquilo que o cliente está perguntando, e aí a gente, fazendo isso, se afasta cada vez mais daquela pessoa, né, do que ela está contando para a gente. E às vezes ela nem quer uma resposta, né? As pessoas já dão respostas, né? As pessoas Sim. dão. A gente não, acho que você falou a palavra-chave, a gente se distancia da pessoa, da experiência. Se eu olho o problema, eu não cuido do problema, né? Não cuido do problema e nem da solução. Eu cuido da experiência dela, eu cuido da pessoa, né? Bem isso. Acho que eu cuido da experiência, é a palavra, né? A experiência, a vivência dela. Assim. O problema é algo muito mecânico, muito externo. Como é que eu posso dizer, né, qual é o problema, qual é a solução? Mas se eu dissesse se o filho dela ia ter ou não trauma, eu não sei. Daí eu poderia falar da teoria, é melhor ficar perto da mãe. Será? A mãe estava trabalhando de dia e indo na escola à noite. É muito perigoso, né, a gente achar que tem a resposta. Sim, exatamente. Tem duas alunas que estão com a mão levantada. A Lu, quem quer falar primeiro? A Lu ou a Adri? Oi, Paty. Oi, Lu. Oi, Tatiana, boa noite. É a Luciana. É assim, você disse que em qualquer lugar nós podemos fazer esse plantão. Como que é feita a sua divulgação, seja numa clínica ou seja em qualquer local que você for atender? Luciana, né? Luciana. Luciana, eu acho assim, as divulgações que eu conheço, né? Que eu acho que essa é uma parte assim de muita criatividade, para falar a verdade, ela não tem uma regra. Vou te contar as que eu conheço, né? Eu desde 10 anos atrás até mais de 10 anos, o que eu fui vendo panfletos. Antigamente era panfleto, não tinha essa rede social que tem hoje. Então no hospital era panfleto, no hospital eu ia em vários turnos, eu saía do meu turno, né? Eu ia de dia. Comecei a passar em todos os turnos e dando um papelzinho mesmo, papelzinho assim, né, pequenininho, o plantão, a sala que eu estava,
E aí o panfleto dizendo, está angustiado, está precisando conversar, vem ao plantão, lugar de muito cuidado, de muito sigilo, você vai ser escutado. Então, eu acho que era folder, panfleto, divulgação mesmo em papel. Hoje em dia, eu acho que a divulgação fortíssima está sendo as redes sociais. Por exemplo, eu não tenho rede social, não tenho Facebook, mas o Facebook, às vezes o Facebook é institucional também, né? O Facebook é uma divulgação, uma forte divulgação, o site, né? Na clínica particular, né? Em geral, a clínica particular vai ser mais, eu não sei, mas eu entendo que ela é mais, ou é o site, ou é a rede social da pessoa, ou até é muito boca a boca também. Você começa a divulgar, ou colocar o panfleto também, né? Mas as que eu conheço é esse modo mesmo, em papel, a rede social, e no fim é a divulgação das pessoas, viu? A comunidade, o público que você atende, né, a comunidade ou o seu público-alvo, ele acaba se conversando e se avisando sobre aquele serviço de plantão. Tá, entendi. Obrigada, viu? Dri, quer perguntar? Depois tem algumas perguntas aqui do chat, aí eu faço depois. Tá desligado, Dri, o microfone. Desculpa. Boa noite. Tatiana, nessa penúltima fala sua, aí interagindo com a Paty, onde você disse que seria o cuidar naquele momento, uma curiosidade, numa situação de tragédia, como o Brumadinho, né, onde é um caos, né, e aí se chega para atuar. Como é que seria isso? E se você já teve alguma experiência relacionada com uma tragédia, por exemplo, né, de ação, enfim, é isso. É muito, muito legal, Adriana. Eu acho que eu não atuei diretamente, então eu vou te contar sobre o que eu leio, né, e as palestras. Na verdade, esse ano tem um aluno que está fazendo um TCC sobre a atuação do psicólogo em situações de desastres e emergência. Então, eu estou afinada com o assunto nessa teoria do TCC dele, né? Qual é a atuação? E o plantão é uma modalidade que, obviamente, é o que cai bem. Tem outras também, grupo, muitas outras modalidades, mas o plantão, ele claramente, quer dizer, se você monta ali um setting, né, e o setting pode ser embaixo de uma árvore, já vi settings que o psicólogo vai estar naquela árvore ali, né? Já vi situações de crianças que se organizavam e diziam, depois eu vou falar com a tia, tá, quando você sair daí. Uma graça, assim, o plantão, ele se organiza. Foi uma pesquisa, né, da Vera. Eu não lembro o nome, da Ana Paula. Eu lembro muito. A Vera sempre conta essa história dessa pesquisa. Eu sou da época da Ana Paula, minha amiga. Da Ana Paula, ela atende muito bem crianças. Ela ficou primeiro numa biblioteca, não deu mais, né? A instituição precisou. Daí acho que ela foi embaixo de uma árvore, né? Não sei exatamente. E tudo certo. Nos dois lugares, as crianças falavam, ou alguém entrava e falava, eu estou com a tia. Então, depois você me chama. Era assim, uma graça. Então, você pode fazer o setting de forma, na antiga FEBEM, era no pátio. Você não pode ficar numa sala, né? Não era permitido. Então, o plantão, ele cairia bem. Quer dizer, as pessoas que estão numa situação de emergência, né, de desastre, ela pode procurar o plantão de forma espontânea e na hora da angústia dela. Agora, o que eu acho bem importante dizer é que se o psicólogo não está preparado, ele pode não ajudar. Ele precisa ter esse preparo, né, que vocês estão tendo, e que é o que
qual é a intervenção. Porque se ele faz, porque o que acontece é que chega numa situação, aí o país, né, o Estado vai convocar, e está certo, ele deve, né, deve nos convocar, estamos a serviço, só que às vezes a pessoa não está preparada, está distante desse cuidado clínico, desse cuidado de plantão, né, emergencial, porque o plantonista, eu posso não ter participado desse momento, mas eu me acostumei, o plantonista se acostuma a essa situação da urgência da pessoa. Claro que aquela urgência é diferente, mas se acostuma com essa urgência. Então, você sabe, você vai aprender nas intervenções, porque às vezes podem ter intervenções de senso comum, né? De não aceitar o sofrimento, que é a primeira atitude, pelo menos segundo Rogers, né? Só que de qualquer linha, a primeira atitude vai ser essa. Não tem uma linha que não vai dizer que a primeira é aceitar, acolher. E se a pessoa vem com sofrimento e eu contradigo ela sem perceber, do tipo, não precisa ficar tão nervosa, isso vai passar, nós estamos recebendo ajuda, eu querer trazer um lado bom, não é acolher. Eu preciso acolher profundamente que ela está em desespero, que, sabe, se eu disser, olha, você, né, não teve nenhum luto na sua família, não interessa, né? Isso não é um comparativo de sofrimento. Então, o que eu né, tem até uma psicóloga, que não lembro o nome dela, muito boa, ela deu várias lives nessa pandemia, que ela diz, qualquer ajuda não é ajuda. Guardei esse lema dela, parece que foi um lema mesmo, as pessoas estão repetindo. Eu gostei dele, qualquer ajuda não é ajuda, quer dizer, eu tenho que saber fazer essa intervenção, que é baseada no acolhimento, na empatia, e depois na autenticidade, né? Ou, traduzindo também em outros conceitos de Rogers, é o reflexo de conteúdo, o reflexo de sentimento, e depois uma elucidação, se for possível. Mas primeiro de conteúdo, de sentimento. Como é que você está? Né? Ele conta, eu repito, você está me dizendo, então, que você não vê esperança mais por você não vai lutar mais, quer dizer, é isso que ele está dizendo, né? Primeiro o reflexo de conteúdo, depois o de sentimento, e depois, se puder fazer uma elucidação cuidadosa, né? Que é a interpretação, que é o que vem de mim daí, a elucidação não está nele, aí está em mim, que é a autenticidade, né? Eu digo algo. Então, eu penso isso. Te respondi, Adriana? Respondeu sim, obrigada. Tem uma pergunta aqui da Maiara. Ela falou assim, poderia perguntar, até aproveitando que estamos no mês de prevenção ao suicídio, como lidar com uma demanda desse tipo, que envolve aspectos muito delicados, se ela já teve alguma experiência e orientação que poderia compartilhar. Então, no caso de tentativa de suicídio, ideação suicida. Essa é uma demanda que pode acontecer mesmo, mas eu também baseado em pesquisa, em experiência, principalmente em experiência, não é a principal demanda, tá? A principal demanda é relacionamento. E nós, seres humanos, sofremos de relacionamento. Mesmo numa situação de emergência e urgência, o nosso sofrimento é a perda, né, dos afetos, dos vínculos. Isso é o tanto que uma situação de suicídio, no fundo, o que você está se falando é que eu não tenho um vínculo. Se eu tiver um vínculo, que eu me sinta vinculado, sinta que sou importante para quem eu me importo, né? Quer dizer, para quem eu importo também se importa comigo, essa situação de suicídio não ocorre, né? Tanto que um dos passos, né? Então, o que acontece se chegar? Então, acontece. Só para lembrar que às vezes a gente fica, às vezes não é a principal demanda que ocorre, não. E o meu sogro trabalha no CVV e ele fala a mesma coisa, que não é o principal. Claro que vem essa demanda no mês de setembro e nos seguintes
as estatísticas estão dizendo que aumentam, de fato vem, mas não é a porcentagem maior, só para dizer isso, né? Mas ocorre sim. Esse mês é um mês bem delicado. O primeiro que a gente deve ler, né, tem um manual, tem algumas orientações. Então, tem o manual do suicídio, que eu acho que a gente deve estar amparado nele. Tem algumas orientações. Eu tenho uns dois materiais base, né, que eu passo para os alunos, eu mesma me baseio. A Patrícia também deve conhecer. Mas, assim, acho que primeiro aí tem, em geral, tem alguns passos, né? Que primeiro acolher, lembrá-la de quem que é o apoio dela, lembrá-la de qual é a esperança dela, por que ela não nessas palavras, mas a ideia por que ela não faria isso? Ou por que ela não fez isso? Isso faz ela lembrar. Às vezes de novo, em geral, o que salva é o vínculo, porque eu não quero que meu filho fique sem mãe, porque eu não quero que minha filha me veja, ela que vai me encontrar, porque meus pais vão ser um desgosto, né? Um desgosto, eu não posso dar esse sofrimento aos meus pais. São alguns dos motivos que lembram ela de que tem algo por que se lutar, por ficar, né? Mas nessa situação a gente deve, né? Então tem algumas passos ali que você pode oferecer no atendimento, mas o que eu entendo que é principal é o encaminhamento. Essa é uma situação que você imediatamente diz para ela que você quer encaminhá-la para que ela seja melhor cuidada, que um plantão é muito breve, que o plantão é muito pouco acolhedor, porque ela precisa de mais, né? Ela precisa de um cuidado contínuo, de que um remédio poderia ajudá-la, né? Ou seja, que ela tivesse uma equipe multidisciplinar, né? Então, eu acho que o encaminhamento é uma situação que ajuda. Oferecer essa carta, às vezes até acompanhar de forma remota. E pedir para voltar. Pegar o telefone dela, às vezes cabe acompanhar. Dependendo da situação, acompanhar, dizer para ela, posso falar, com quem você veio? Se ela não veio com ninguém, posso ligar? Né? E dizer, não vou dizer, e aí a gente não vai dizer para o parente, para o acompanhante, que ela está numa ideação suicida, mas dizer que ela está precisando de companhia, que seria importante ela estar em companhia, até ela ser encaminhada, se ele poderia, ele ou a família, estar mais próximo. A gente vai dizer em outras palavras que é importante ela receber um cuidado bem próximo nessa fase. Então, o suicídio ele é um fenômeno mais complexo, né? E de vários motivos. Então, ele também precisa ser cuidado por vários apoios, né? Vamos lá. Agora tem o Lucas, quer falar? Pode ser. Boa noite, Tatiana. São duas perguntinhas, né? A primeira é se existem algum tipo de formação específica, né, para plantão psicológico, já que às vezes as faculdades ou não abordam esse tema ou abordam muito brevemente, e se você poderia indicar algum tipo de formação específica, e também como que você enxerga essa ampliação de ofertas de plantões virtuais, né, se você vê como algo positivo ou de repente algo que pode acabar denegrindo às vezes o plantão pela falta de preparação dos profissionais. Tá. Olha, Lucas, eu não conheço. Deixa eu ver, peraí. Deixa eu até lembrar se conheço alguma formação específica em plantão. Você conhece, Patrícia? Nossa, eu acho que não. Tô pensando aqui agora.
Bom, Tem profissionais que oferecem supervisão nos casos em que você está atendendo. O que eu sei é da Tiziana, que ela tem o centro de atenção psicológica, eu não vou me lembrar o nome agora, eu acho que é ápice, se eu não me engano. É ápice, né? Sorocaba? Não. Americana, né? Americana? Ela faz o plantão na rodoviária, mas é sempre através desse grupo. Então, assim, é a única profissional que eu estou me lembrando que oferece esse tipo de formação, e aí eles realizam o plantão e ela supervisiona, mas eu não sei se chega a ser uma formação. Eu também estou lembrando de vários profissionais. Eu mesma já dei, mas é assim, dentro de um curso, por exemplo, de um curso da CP, que tem 8 módulos, e num deles o tema era plantão, por exemplo, isso. E outros profissionais da CP também fazem isso. Tem várias referências que eles dão um curso e entre os módulos tem plantão. Também agora vi bastante divulgação nos grupos, eu acompanho mais o WhatsApp, de mini cursos, né? Às vezes uma live ou palestra dizendo sobre essa formação, né? Essa competência em plantão, ou essa competência no atendimento de ideação suicida. Acho que esses detalhes de cada modalidade, né? No caso, plantão é uma modalidade, ou no caso do suicídio, da ideação suicida, um sofrimento, mas tem certas competências, né? Intervenções que podem favorecer. Então, eu conheço, assim, esses breves, tá? Esses breves eu conheço. O virtual, eu acho que o que vale no virtual, o mais importante, como a Patrícia falou, que tem o da empresa americana, eu também conheci pela internet, é essa supervisão. Acho que se há o acompanhamento de supervisão, é muito benéfico. Mas eu não sei te dizer, eu acho que a gente vai saber, né? Às vezes você fez um comentário importante, que é igual ao do Brumadinho, aconteceu isso, quer dizer, foi muito profissional para lá e houve críticas sobre a atuação, a competência. Agora pode acontecer a mesma coisa. Houve muita oferta de serviço online, virtual, que era a possibilidade agora, e talvez mais para frente a gente vai descobrir se foi benéfico ou se a gente vai também, a classe, né, de psicólogos, não é a gente em particular, mas se a classe de psicólogos vai receber também a crítica, vai dizer que não foi oferecido um cuidado adequado. Eu não sei te dizer, eu ainda não chegou a mim ainda nem pesquisa e nem comentários. Olha, o atendimento foi ruim, não sei vocês, né? Mas eu acho que eu acho que as coisas que estão acontecendo na pandemia, e acho que todas as situações de emergência, desastre, a gente consegue entender melhor depois, né? Eu achei interessante, eu gosto mais do presencial, mas eu gostei da possibilidade da gente poder expandir o cuidado pelo virtual. Eu acho que isso é uma possibilidade. Eu não abriria a mão, não, o virtual não, né? Vamos esperar. Eu acho que o virtual resolveu a possibilidade de muita gente ser atendido e que estaria numa outra pandemia, né? Diz que uma tendência próxima a ser a emocional, né? Os transtornos agora, por conta desse isolamento, por conta, né, está vindo muita ansiedade, muitas situações emocionais que a gente vai cuidar por conta dessa pandemia, né? Por conta do isolamento e do luto, de muitas consequências desse momento do Covid. Então, eu não saberia te dizer ainda não, mas eu gostei de ver esses serviços sendo oferecidos à população, assim como eu gostei da instituição que eu estou expandir para online.
Mas acho que tem que ser feito com cuidado, né? Como você está dizendo, aonde, né? Nós, na universidade, tem a disciplina ou a supervisão, o que já é correto, perfeito, né? Quer dizer, vocês vão atender, vocês recebem a supervisão, quer dizer, vocês estão amparados, né? De teoria e depois da prática. Mas acho que é importante mesmo oferecer com competência, com qualidade, né? E a supervisão faz esse papel, né? Tá ótimo, muito obrigado. E acho que a gente corre esse risco, né, Lucas, independente do contexto que a gente está vivendo. Eu acho que isso agravou bastante. Então, eu tenho percebido até na clínica as pessoas procurando mais. Eu não sei se a Tatiana também percebeu isso, o aumento da procura por conta desse momento. E as pessoas estão muito mais suscetíveis, né, ao sofrimento. Mas eu acho que isso essa questão, né, da qualidade do serviço que a gente oferece, isso acontece independente da gente estar online ou não, ou a gente estar em pandemia ou não, né? Como a gente tem relatos aí de alguns profissionais que a gente sabe que acabam não ajudando, né? Então, acho que por isso essa questão da formação, da supervisão e da própria psicoterapia pessoal, né? Para que a gente possa, sim, oferecer um atendimento de qualidade. Então, a gente sempre está suscetível a esse risco, né? De oferecer um atendimento que não traga benefícios para aquela pessoa, né? Eu acho que a saída é esse tripé mesmo, o estudo, né, a teoria, a terapia pessoal e a supervisão profissional, né, a supervisão para o atendimento. Acho que com isso a gente fica amparado mesmo e por muitos anos, eu até hoje, viu? Ainda procuro supervisão, terapia e estudo, isso é um contínuo, né? Sim. Você gostou do online, Patrícia? Você achou que é uma possibilidade ou não gostou? Eu gostei, eu tinha muita resistência também, nunca tinha atendido, era algo que eu não tinha assim mesmo a motivação, e eu me surpreendi, eu acho que é super possível, né, tem, claro, algumas limitações que a gente, né, diferente do presencial, mas se tornou uma possibilidade para mim. Eu acho que é importante a gente pensar nisso, né? Uma ferramenta que a gente pode usar, né, em outro momento. Eu no atendimento da clínica, né, particular, eu provavelmente vou continuar. Muita gente gostou e eu também achei que que a gente acha que tem um distanciamento e tem gente que sente isso, não quis. Mas por outro lado, a gente entra numa intimidade, porque a gente entra na casa, às vezes aparecem filhos, eles entram na nossa também, né, que vocês estão na sala. Eu acho que existe um outro tipo de intimidade também. É possível e existe também, né, assim como, né, o Lucas falou sobre o plantão, o online também exige outras competências. A leitura da expressão, que você já não vê o corpo inteiro. Você começa a ler as expressões, o tom de voz, quer dizer, você também começa a desenvolver outros recursos. Outras habilidades. Né? Sim, com certeza. E é algo que eu comento com eles, que eles vão ter a oportunidade de realizar o estágio de forma online, e isso não aconteceria se a gente estivesse num outro momento, né? E é algo que eles vão ganhar experiência, vão poder usar isso depois quando se formarem, né? E é o que você falou, exige o desenvolvimento de outras competências. Então, acho que é sempre pensar no que isso está trazendo de positivo, o que isso está agregando para a gente enquanto profissional, né? Tem a Karin também, desculpa, eu sempre falo errado, tá também com a mão levantada.
Boa noite, Tatiana, tudo bem? Eu peço desculpas, eu não vou abrir minha câmera porque meu Teams está travando muito, então pode ser que eu caia no meio da pergunta. Em relação à questão do advento da pandemia, a gente sabe que o isolamento domiciliar ele aumentou a vulnerabilidade das mulheres, principalmente em relação à violência doméstica. Se eu estou num plantão presencial e eu tenho que fazer um acolhimento dessa mulher em situação de violência e eu percebo que ela está em alto risco, como proceder? Eu acho que aí, então, eu acho que nós estamos fazendo perguntas bem importantes, mas que apontam essa necessidade de estudo. Você vê como cada situação requer um estudo particular, né? Eu achei importante mesmo que você está falando. Onde eu vou achar isso, né? Porque o plantão é uma modalidade que já requer certas competências, habilidades. Aí tem o online, que requer outras. E aí, dentro do plantão, agora estou até pensando aqui para dizer que realmente cabe um curso de plantão, que é o plantão presencial, como implanta, e todas as particularidades. Online. O online. E várias situações importantes, né, que são inúmeras, realmente vai fazer um curso como a ideação suicida, o suicídio, a violência e tantas outras. Então, acho que aí é mais uma em que a gente precisa estudar um pouquinho alguns passos que eu posso oferecer para essa pessoa. E neles vai vir uma situação prática, sim. Essa eu acho que é uma das poucas mesmo, porque essa é uma situação. Quando que a gente oferece uma possível solução, né? Quando que eu dou um cuidado mais prático? Quando ela passa risco. Então, a situação de ideação suicida e a situação de violência eu entendo, Patrícia me confirma, mas eu entendo que aí ocorre uma exceção da regra de acolher a vivência só. Elas estão em vulnerabilidade, em situação de risco. Então, cabe uma orientação mais clara de cuidado. No caso dela, uma orientação mais clara de proteção, sobre qual o caminho que ela pode ter de se proteger. Meios mesmo que o Estado oferece, apoios que ela pode ter, que ela pode procurar, ir para a casa de alguém, né? Ir para qual delegacia, para qual apoio. Aí realmente é uma orientação que você oferece para ela. E que, em última instância, por mais angustiante que seja, está nas mãos deles. Tanto a vida, né, o suicídio, a violência, a gente não tem controle de como eles vão se cuidar a partir daquele momento. É um plantão, e essa é uma parte angustiante, é um plantão. Ele ajuda, mas ele é insuficiente para cuidar dessas demandas, no sentido de você acompanhar, né, uma ajuda maior. Eles precisam de um encaminhamento, eles precisam de uma sequência clara de cuidado. A gente às vezes não acompanha isso, né? Muito obrigada. Agora é Emilaine. Oi, boa noite. A minha pergunta é a seguinte: sobre a questão do plantão psicológico, se seria uma ferramenta possível de ser implantada dentro das escolas? Claro que agora, nesse contexto de pandemia, seria uma modalidade mais na modalidade remota mesmo, né? Até era uma pergunta que eu ia fazer, mas o Lucas já fez e já me respondeu. Até pelo fato de a gente saber que existe essa demanda, né, sob um olhar do psicólogo, e que existe essa falta de profissionais hoje dentro das escolas. Se seria viável,
se seria possível, até agora nesse contexto, assim, para que os pais, né, que hoje estão com os filhos em casa, que estão também precisando de acolhimento, né, várias questões, assim, várias demandas podem estar emergindo nesse momento de distanciamento, né, entre os pais e a escola, e se seria possível isso, até que ponto que seria benéfico, né? Milane, né? Super, nossa, nas escolas há muitas pesquisas de plantão em escolas, super bem de sucesso, né? Super bem sucedidas. E agora seria online. Então, o online realmente ele tem uma força. Eu realmente gostei do impacto que ele pode ter, né? Mesmo na clínica particular, eu acho que ele é uma possibilidade bem interessante. O que eu acho que é importante, por exemplo, lá meus alunos também, como não tinha mais, como o CPA ficou fechado, o nosso CPA, eles tinham que fazer tentar, então, a gente estava pensando em soluções, né? E esse pensamento foi um deles. O que eu acho importante para quem? Porque você pode ser para os próprios alunos, pode ser para os professores, pode ser para os funcionários em geral e pode ser para os pais, né? Então, com certeza nas escolas estão precisando demais. Os professores estão sofrendo, a saúde mental deles está muito afetada. Isso é um dado, porque eles não estavam preparados para isso, quer dizer, eles estavam preparados para uma aula presencial. Eu senti isso também, quer dizer, não dava aula online, né? Agora, já faz 6 meses, a gente acha que está, não sei você, mas eu né, era estranho, eu me sentia distante, quer dizer, a gente não vê o rosto de vocês. Quem dá aula presencial gosta dessa... Isso tem certas coisas que o virtual não fica diferente, né? Sim. Então, eu acho que professor, com certeza, seria super beneficiado. Agora, os alunos também, né? Os pais, a verdade todo mundo está sofrendo os danos, né? Quer dizer, os pais também estão sofrendo, os alunos estão, os professores, os funcionários. Então, na verdade, o plantão cairia bem para todos. Só acho assim que é importante dirigir. Como quando eu fui no hospital, para quem? Foi para o funcionário. Poderia ser para os pacientes do hospital, por exemplo. Podia ser para a equipe de enfermagem, porque enfermagem no hospital são mais de 100 pessoas, né? Então, eu acho que cabe oferecer, sim, cabe o online, está acontecendo até alguns serviços, porque eles essa pandemia tem afetado muito, acho que todo mundo está afetado. Então, onde a gente puder levar a saúde mental, eu acho que a gente tem que ter isso em mente. Eu tenho em mente para mim, assim, a quem eu sirvo, né? A gente serve a saúde mental, não sirva um cliente ou uma instituição. Claro que a gente trabalha para, né? A Patrícia trabalha na instituição, eu trabalho em outra instituição, eu trabalho a serviço, né, do meu cliente, mas eu penso, não é só o meu cliente, é a serviço da saúde mental dele, das pessoas, né, dos alunos. Então, onde puder oferecer a saúde mental, um plantão pode ser um meio para isso. Respondi? Respondeu sim. Essa questão do direcionamento também era uma questão importante a se pensar, né? Porque dentro de uma escola é uma demanda muito grande. Se a gente for atender só os professores, já tem ali bastante gente, né? Então achei legal, né? Essa questão do direcionamento aí também é importante. Talvez pensar um dia na semana só para os professores, um dia só para os profissionais, né? Os outros profissionais, ou outro dia só para os pais, enfim. Eu achei bem, ou até pensar num trabalho depois de equipe mesmo, né, com vários parceiros ali atendendo ali o pessoal todo. Achei bem bacana. Obrigada, viu? Pessoal, tem mais alguém que gostaria de fazer alguma pergunta? Acho que não tem mais ninguém aqui que está com a mão levantada. O Lucas
perguntou, na verdade, todos os plantões são ofertados apenas gratuitamente? Não. Então, o plantão, ele nasceu de uma clínica escola, portanto, ele era gratuito. E ele depois, em pesquisas, em geral, ele é também desenvolvido de forma gratuita, porque você está fazendo uma troca, né? Por exemplo, eu entrei no hospital fazendo uma troca. Eles me ofereceriam um espaço para eu desenvolver uma pesquisa e eu ofereceria a minha atuação como psicóloga, e que, no caso, eu pedia que fosse no formato de plantão, tanto que depois, por demanda, eu oferecia a psicoterapia gratuitamente. Então, na verdade, isso não é conceitual de forma nenhuma, isso é uma configuração que ocorre de que em alguns lugares é gratuito. Nessa pandemia teve muito gratuito, mas tem muitos também pagos. No meu consultório é pago, é um atendimento para mim, né? Assim como eu faço meus atendimentos, seja de criança, de adulto, de casal, também tem o plantão. A diferença é que no plantão ele pode vir uma vez. Ele coloca no plantão, vem uma vez, se depois ele quiser. É pontual, ele me procura quando ele quer. Qual a diferença que eu digo, né? Por que eu vou fazer psicoterapia ou um plantão? A psicoterapia você vai vir toda semana, a gente vai cuidar de você de uma forma mais ampla, você vai me trazer vários temas. O plantão você vai me trazer uma angústia, né? Um ponto. Não, eu estou angustiado porque eu briguei com meu filho. A gente vai conversar sobre aquilo. O que eu proponho, às vezes, depois que acabou, que ele teve alta, né? Alta também é um conceito a ser discutido, né? Alta, não vou entrar nisso, mas assim, quando ele encerra a terapia, eu não gosto de falar alta, porque a gente está sempre em processo. Quer dizer, você pode estar muito bem, mas de repente acontece um luto, você se desorganizou. Uma terapia pode ajudar, né? Você separou, você se desorganizou, né? Naquele momento. Então, a terapia... Então, a alta no sentido de ele, naquele momento, ele se sente bem e encerra a terapia. Tudo bem. Eu digo, se precisar, faça um plantão. Essa é uma ideia. Então, ele pode ser cobrado sem problema nenhum. Essa questão de honorário na psicologia, ela é muito livre. Claro que tem sua referência, o CRP oferece uma referência, mas você pode cobrar nada, menos ou mais que aquela referência. O que você precisa é avisar antes. Eu quero um plantão. Tudo bem. Quer saber detalhes? Quer dizer, o importante é avisar antes. Olha, esse plantão ele é pago, o valor é tal. Acho que importante, o que o CRP orienta não é sobre o valor, ele orienta que você avise antes quanto é, né? Como uma avaliação. A pessoa faz uma avaliação, depois você diz R$2.000. Então, ela faz uma avaliação, você diz, a avaliação vai ser 10 horas, vai ter que vir aqui 5 vezes, e o valor é tanto. Você só precisa avisar sobre isso, sobre o valor, por exemplo, entre outros detalhes, né? Lucas, pode falar. Tatiana, eu perguntei porque, assim, eu acho que pela questão até de divulgação, né, muito mais comum a gente ver plantões serem divulgados e aparecer de forma gratuita, mas eu acho que é justamente por questão ética, né, não pode divulgar valor, por exemplo, num panfleto ou nas redes sociais, quando é pago, por exemplo, né, de repente eu acredito que o profissional coloque o contato ou o e-mail para a pessoa entrar em contato e saber do preço, né? Eu entendo que valeria, pelo menos todos esses anos, quando é gratuito, a gente já coloca. Gratuito pode. Eu nem tinha pensado nisso, porque gratuito pode, né? Mas para que a pessoa... porque o problema, ele pode, porque a gente... o que o CRP diz, né? O que eu entendo que o CRP diz, porque a ética ela não é clara, você compreende o norte dela. O norte você não pode ficar disputando, você não pode ganhar vantagem em relação a valor. O meu é X e o outro é 2X. Então, você está disputando por valor. Né? Seria uma concorrência desonesta. Eu entendo que é assim, algo assim nesse sentido, né, Patrícia? Você não pode colocar o seu preço como um chamariz, eu acho que é isso. Ou um valor promocional, né? Por exemplo, duas sessões por, sei lá, R$100, coisas do tipo.
E se você chamar um amigo, você ganha uma sessão, isso é proibido, né? Então, quando é o gratuito, quer dizer, você está oferecendo um serviço à comunidade. Eu nem sei também, né? Eu sempre coloquei o gratuito, mas você fez uma pergunta, até fiquei pensando, o gratuito, é que gratuito a gente está oferecendo à comunidade, já está fazendo um bem, então deve poder. Mas o valor tem mesmo uma regra de não oferecer, mas aí você não coloca, você coloca o meu também, eu coloco o meu telefone, a pessoa liga, eu já mando um contrato, né? Por exemplo, recebe psicoterapia, eu já mando, ó, vou te colocar os detalhes. Elas funcionam, são 50 minutos, o meu valor é tal, o endereço é esse, você pode encerrar a hora que você quiser, né? Você está livre para encerrar quando quiser. O plantão também, né? O plantão, o valor é tal. Então, é bem isso que você falou, Lucas. É só, como não pode aparecer o valor, o profissional avisa depois. Eu vi isso nas redes sociais. Quem não colocava que era gratuito, eu entendia claramente que tinha que ligar e eles iam avisar o valor, né? Antes de atender. Sim, acho que é isso. Tem mais alguém, gente, que gostaria de fazer algum comentário ou perguntar alguma coisa? Acho que não, né? Quando faz esse silêncio é porque não tem. Bom, Tatiana, você quer colocar mais alguma coisa para a gente poder encerrar? Não, gostaria só de agradecer a oportunidade de estar com vocês. Mais uma vez a Patrícia e a vocês que participaram, foi com perguntas muito pertinentes, né, Patrícia? Achei que foi muito, muito rico. Só gostaria de agradecer. A gente agradece também pela sua disponibilidade, né, por tirar um tempinho para estar aqui. Acho que isso também só foi possível por conta do virtual, né, porque não seria possível, porque a gente está longe, então eu acho que essa é uma coisa assim que para mim vem muito como um ponto positivo da pandemia, né? Eu tenho entrado em contato com várias pessoas que pessoalmente, né, presencialmente não seria possível, e também estreitar esses laços com os profissionais que são da CP, né, que a gente sabe que às vezes a gente tem dificuldade de encontrar, então é sempre bom receber alguém da nossa abordagem. E é isso, agradecer mesmo, acho que contribuiu muito e tenho certeza que eles adoraram. Eu pensei a mesma coisa que você. Por isso que eu tenho entendido o virtual com bons olhos. Porque eu trabalhei em Jundiaí, eu trabalho em Jundiaí e Campinas. Eu trabalhei em Jundiaí, mas eu moro em Campinas, então agora estou em Campinas e falando com vocês, né, que é de outra cidade também, né, que é Sumaré, né? Limeira. Limeira, desculpa. Mas é longe. Limeira, então, que não daria, né? Então, tô achando assim que tem seu potencial mesmo, e fazendo com respeito. Eu acho que o respeito é uma palavra, o estudo, e daí o respeito, né? O respeito sem estudo, você fica com boa intenção, né? Mas eu acho que o estudo com respeito, as coisas podem ser bem feitas, né? Sim. Bom, então acho que é isso. Muito obrigada. Se alguém precisar do meu contato, pode passar, eu estou à disposição de você ou de alguém, tá bom? Tá bom. E espero que a gente se encontre outras vezes. Sim. Então, acho que, imagina, eu que agradeço. Então, acho que é isso. Tá bom. Boa noite a vocês. Boa noite. Boa noite. Boa noite, obrigada. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigada.